12.1. Homônimos e parônimos. Muitas vezes, temos dúvidas no uso de vocábulos distintos provocadas pela semelhança ou mesmo pela igualdade de pronúncia ou de grafia entre eles. É o caso dos fenômenos designados como homonímia e paronímia. A homonímia é a designação geral para os casos em que palavras de sentidos diferentes têm a mesma grafia, os homônimos homógrafos, ou a mesma pronúncia, os homônimos homófonos. Os homógrafos podem coincidir ou não na pronúncia, como nos exemplos: quarto, aposento, e quarto, ordinal, manga, fruta, e manga, de camisa, em que temos pronúncia idêntica, e apelo, pedido, e apelo, com i aberto, primeira pes. Do Sing, do presidente do Indi. Do verbo apelar, consolo, alívio, e consolo, com aberto, primeira pes. Do Sing, do presidente do Indi. Do verbo consolar, com pronúncia diferente. Os homógrafos de idêntica pronúncia diferenciam-se pelo contexto em que são empregados. Não há dúvida, por exemplo, quanto ao emprego da palavra são nos três sentidos. A linha A. Verbo ser, terceira pes. Do PL. Do presidente. A linha B. Saudável, é. A linha C. Santo. Palavras de grafia diferente de pronúncia igual, homófonos, geram dúvidas ortográficas. Caso, por exemplo, de acento, acento, cozer, cozer, dos prefixos ante barra ante etc. Aqui o contexto não é suficiente para resolver o problema, pois sabemos o sentido, a dúvida é quanto a essa letra S. Sempre que houver incerteza, não hesite em consultar a lista adiante, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, algum dicionário ou manual de ortografia. Já o termo paronímia designa o fenômeno que ocorre com palavras semelhantes, mas não idênticas, quanto à grafia ou à pronúncia. É fonte de muitas dúvidas, como entre descrição, ato de descrever, e descrição, qualidade do que é discreto, retificar, corrigir, e ratificar, confirmar. Como não interessa aqui aprofundar a discussão teórica da matéria, restringimos-nos a uma lista de palavras que costumam suscitar dúvidas de grafia ou sentido. Procuramos incluir palavras e expressões que, com mais frequência, provocam dúvidas na elaboração de textos oficiais, com cuidado de agregá-las em pares ou em pequenos grupos formais. A preposição é utilizada em expressões que indicam futuro ou distâncias relativas. A. O verbo haver é usado em expressões que indicam tempo transcorrido. Exemplo: terminaremos daqui a 2 horas. Exemplo: o lançamento do satélite ocorrerá daqui a 2 semanas. Exemplo: o estacionamento fica a 1 quilômetro daqui. Exemplo: tais fatos aconteceram há 10 anos. Exemplo: terminamos há 2 horas. Quando empregado para designar tempo passado, o verbo haver dispensa o uso da palavra atrás. Há 2 anos atrás estive em Brasília. Forma pleonástica. Absolver. Inocentar, relevar da culpa imputada. Absorver. Embeber em si, esgotar. Exemplo: o júri absolveu o réu. Exemplo: o solo absorveu lentamente a água da chuva. Acender. Atear, fogo, inflamar. Ascender. Subir, elevar-se. Acento. Sinal gráfico, inflexão vocal. Assento. Banco, cadeira. Exemplo:
Vocábulos sem acento. Exemplo. Esse acento está vago. Acerca de, sobre, a respeito de. Acerca de, a uma distância aproximada de ou a um tempo aproximado de. Acerca de. Faz aproximadamente, tanto tempo, existe aproximadamente. Cerca de, deve ser usada para indicar números aproximados, arredondamento de valores. Não deve aparecer em números que não sejam redondos. Exemplo. No discurso, o presidente falou acerca de seus planos. Exemplo. O anexo fica a cerca de 30 metros do prédio principal. Exemplo. Estamos a cerca de um mês das eleições. Exemplo. Estamos a cerca de 30 minutos do local do evento. Exemplo. Há cerca de um ano, tratamos de caso idêntico. Exemplo. Há cerca de 1000 títulos no catálogo. Exemplo. A lista possui cerca de 300 convidados. E não cerca de 297 convidados. Acidente. Acontecimento casual, desastre. Incidente. Episódio, que incide, que ocorre. Exemplo. A derrota foi um acidente na sua vida profissional. Exemplo. O súbito temporal provocou terrível acidente no parque. Exemplo. O incidente da demissão já foi superado. Adotar. Escolher, preferir, assumir, pôr em prática. Dotar. Dar em doação, beneficiar. Afim. Que apresente afinidade, semelhança, relação, de parentesco. A fim de, para, com a finalidade de, com o fito de. Exemplo. Se o assunto era afim, por que não foi tratado no mesmo parágrafo? Exemplo. O projeto foi encaminhado com 15 dias de antecedência a fim de permitir a necessária reflexão sobre sua pertinência. Alto. De grande extensão vertical, elevado, grande. Auto. Ato público, registro escrito de um ato, peça processual. Aleatório. Casual, fortuito, acidental. Aleatório. Que alheia, alienante, que desvia ou perturba. Amoral. Desprovido de moral, sem senso de moral. Imoral. Contrário à moral, aos bons costumes, devasso, indecente. Ante, preposição. Diante de, perante. Anteprefixo. Expressa anterioridade. Antiprefixo. Expressa contrariedade, contra. Exemplo. Ante tal situação, não teve alternativa. Exemplo. Antepor, antever, anteprojeto, antediluviano. Exemplo. Anti-inflacionário, antibiótico, anti-higiênico, antissocial. Ao encontro de, para junto de, favorável a. De encontro a, contra, em prejuízo de. Exemplo. Foi ao encontro dos colegas. Exemplo. O projeto salarial veio ao encontro dos anseios dos trabalhadores. Exemplo. O carro foi de encontro a um muro. Exemplo. O governo não apoiou a medida, pois vinha de encontro aos interesses dos menores.
Exemplo. Ao invés de, ao contrário de. Exemplo. Em vez de, em lugar de. Exemplo. Ao invés de demitir 10 funcionários, a empresa contratou mais 20. Inaceitável o cruzamento ao invés de. Exemplo. Em vez de demitir 10 funcionários, a empresa demitiu 20. A par, informado, ao corrente, ciente. Ao par, de acordo com a convenção legal. Exemplo. O ministro está a par do assunto. VAR, ao par, ao lado, junto, além de. Exemplo. Fez a troca de $1.000 ao par. A parte. Interrupção, comentário à margem. A parte, em separado, isoladamente, de lado. Exemplo. O deputado concedeu à colega uma parte em seu pronunciamento. Exemplo. O anexo ao projeto foi encaminhado por expediente à parte. Aresto. Acórdão, caso jurídico julgado. Arresto. Apreensão judicial, embargo. Exemplo. Neste caso, o aresto é irrecorrível. Exemplo. Os bens do traficante preso foram todos arrestados. Atuar. Agir, pôr em ação, pressionar. Autuar. Lavrar um auto, processar. Auferir. Obter, receber. Aferir. Avaliar, cotejar, medir, conferir. Exemplo. Auferir lucros, vantagens. Exemplo. Aferir valores, resultados. Avocar. Atribuir-se, chamar. Evocar. Lembrar, invocar. Pedir, ajuda de, chamar, proferir. Exemplo. Avocou as incompetências de outrem. Exemplo. Evocou no discurso o começo de sua carreira. Exemplo. Ao final do discurso, invocou a ajuda de Deus. Caçar. Perseguir, procurar, apanhar, geralmente animais. Caçar. Tornar nulo ou sem efeito, suspender, invalidar. Censo. Alistamento, recenseamento, contagem. Senso. Entendimento, juízo, tino. Seção. Ato de ceder. Seção. Setor, subdivisão de um todo, repartição, divisão. Seção. Espaço de tempo que dure uma reunião, um congresso, reunião, espaço de tempo durante o qual se realiza uma tarefa. Exemplo. A cessão do local pelo município tornou possível a realização da obra. Exemplo. Em qual seção do ministério ele trabalha? Exemplo. A próxima sessão legislativa será iniciada em 1º de agosto. Cível. Relativo à jurisdição dos tribunais civis. Civil. Relativo a cidadão, cortês, polido, daí civilidade, não militar nem eclesiástico. Colidir. Trombar, chocar, contrariar. Coligir. Colecionar, reunir, juntar. Exemplo. A nova proposta colide frontalmente com o entendimento havido. Exemplo.
As leis foram coligidas pelo Ministério da Justiça. Comprimento. Medida, tamanho, extensão, altura. Cumprimento. Ato de cumprir, execução completa, saudação. Conselho. Circunscrição administrativa do município, em Portugal. Conselho. Aviso, parecer, órgão colegiado. Concerto. Acerto, combinação, composição, harmonização, CP. Consertar. Conserto. Reparo, remendo, restauração, CP. Consertar. Exemplo. O Concerto das Nações. Exemplo. O Concerto de Guarneri. Exemplo. Certos problemas crônicos aparentemente não têm conserto. Conjectura. Suspeita, hipótese, opinião. Conjuntura. Contravenção. Transgressão ou infração a normas estabelecidas. Contraversão. Versão contrária, inversão. Costear. Navegar junto à costa, contornar. Custear. Pagar o custo de, prover, subsidiar. Custar. Valer, necessitar, ser penoso. Exemplo. A fragata custeou inúmeras praias do litoral baiano antes de partir para alto mar. Exemplo. Qual empresa disposta a custear tal projeto? Exemplo. Quanto custa o projeto? Custa-me crer que funcionará. Deferir. Consentir, atender, despachar favoravelmente, conceder. Diferir. Ser diferente, discordar, adiar, retardar, dilatar. Degradar. Deteriorar, desgastar, diminuir, rebaixar. Degradar. Impor pena de degredo, desterrar, banir. Delatar, delação. Denunciar, revelar crime ou delito, acusar. Dilatar, dilação. Alargar, estender, adiar, diferir. Exemplo. Os traficantes foram delatados por membro de quadrilha rival. Exemplo. A dilação do prazo de entrega das declarações depende de decisão do diretor da Receita Federal. Derrogar. Revogar parcialmente, uma lei, anular. Derrocar. Destruir, arrasar, desmoronar. Descrição. Ato de descrever, representação, definição. Discrição. Discernimento, reserva, prudência, recato. Discriminar. Absolver de crime, tirar a culpa de. Discriminar. Diferenciar, separar, discernir. Dispensa. Local em que se guardam mantimentos, depósito de provisões. Dispensa. Licença ou permissão para deixar de fazer algo a que se estava obrigado, demissão. Despercebido. Que não se notou, para o que não se atentou. Desapercebido. Desprevenido, desacautelado. Exemplo. Apesar de sua importância, o projeto passou despercebido. Exemplo. Embarcou para a missão na Amazônia totalmente desapercebido dos desafios que lhe aguardavam. Dessecar. Secar bem, enxugar, tornar seco. Dissecar.
analisar minuciosamente, dividir anatomicamente. Destratar, insultar, maltratar com palavras. Destratar, desfazer um trato, anular. Distensão, ato ou efeito de distender, torção dos ligamentos de uma articulação. Distinção, elegância, nobreza, boa educação. Dissensão, desavença, diferença de opiniões ou interesses. Exemplo: todos devem portar-se com distinção. Exemplo: a dissensão sobre a matéria impossibilitou o acordo. Elidir, suprimir, eliminar. Elidir, contestar, refutar, desmentir. Emenda, correção de falta ou defeito, regeneração, remendo. Ementa, apontamento, súmula de decisão judicial ou objeto de uma lei. Exemplo: ao torná-lo mais claro e objetivo, a emenda melhorou o projeto. Exemplo: procura uma lei cuja ementa dispõe sobre a propriedade industrial. Imergir, vir à tona, manifestar-se. Imergir, mergulhar, afundar, submergir, entrar. Imigrar, deixar um país para residir em outro. Imigrar, entrar em país estrangeiro para nele viver. Iminente, iminência, alto, elevado, sublime. Iminente, iminência, que está prestes a acontecer, pendente, próximo. Emitir, emissão, produzir, expedir, publicar. Emitir, emissão, fazer entrar, introduzir, investir. Impulsar, reter impulso possa, formar possa. Impulsar, dar posse a, tomar posse, apoderar-se. Espectador, aquele que assiste a qualquer ato ou espetáculo, testemunha. Espectador, que tem expectativa, que espera. Esperto, inteligente, vivo, ativo. Esperto, perito, especialista. Espiar, espreitar, observar secretamente, olhar. Espiar, cumprir pena, pagar, purgar. Estada, ato de estar, permanência. Estadia, prazo para carga e descarga de navio ancorado em porto. Exemplo: nossa estada em São Paulo foi muito agradável. Exemplo: o Rio de Janeiro foi autorizado a uma estadia de 3 dias. Estância, lugar onde se está, morada, recinto. Instância, solicitação, pedido, rogo, foro, jurisdição, juízo. Extrato, cada camada das rochas estratificadas. Extrato, coisa que se extraiu de outra, pagamento, resumo, cópia, perfume. Flagrante, ardente, acalorado, diz-se do ato que a pessoa é surpreendida a praticar, flagrante delito. Fragrante, que tem fragrância ou perfume, cheiroso. Folhar, produzir folhas, ornar com folhagem, revestir lâminas. Folhear, percorrer as folhas de um livro, compulsar, consultar. Incerto, não certo, indeterminado, duvidoso, variável.
incerto, introduzido, incluído, inserido. Incipiente, iniciante, principiante. Incipiente, ignorante, insensato. Induzir, causar, sugerir, aconselhar, levará. Aduzir, expor, apresentar. Exemplo: o réu declarou que havia sido induzido a cometer o delito. Exemplo: a defesa, então, aduziu novas provas. Inflação: ato ou efeito de inflar, emissão exagerada de moeda, aumento persistente de preços. Infração: ato ou efeito de infringir ou violar uma norma. Infligir: cominar, aplicar, pena, castigo, repreensão, derrota. Infringir: transgredir, violar, desrespeitar, lei, regulamento, etc., CP. Infração. Exemplo: o juiz infligiu pesada pena ao réu. Exemplo: a condenação decorreu de ter ele infringido um sem número de artigos do Código Penal. Inquirir: apertar, a carga de animais, encilhar. Inquirir: procurar informações sobre, indagar, investigar, interrogar. Intercessão: ato de interceder. Interseção: ação de se seccionar, cortar, ponto em que se encontram duas linhas ou superfícies. Interprefixo: entre, preposição latina usada em locuções. Intraprefixo: interior, dentro de. Exemplo: interalia, entre outros, interpares, entre iguais. Exemplo: intragrupo, intrahistórico. Judicial: que tem origem no poder judiciário ou que perante ele se realiza. Judiciário: relativo ao direito processual ou à organização da justiça. Liberação: ato de liberar, quitação de dívida ou obrigação. Libertação: ato de libertar ou libertar-se. Lista: relação, catálogo, var, pop, de listra. Listra: risca de cor diferente num tecido, var, pop, de lista. Locador: que dá de aluguel, senhorio, arrendador. Locatário: alugador, inquilino. Exemplo: o locador reajustou o aluguel sem a concordância do locatário. Magistrado: juiz, desembargador, ministro. Magistral: relativo a mestre, latim, magister, perfeito, completo, exemplar. Mandado: garantia constitucional para proteger direito individual líquido e certo, ato de mandar, ordem escrita expedida por autoridade judicial ou administrativa, um mandado de segurança, mandado de prisão. Mandato: autorização que alguém confere a outrem para praticar atos em seu nome, procuração, delegação, o mandato de um deputado, senador, do presidente. Mandante: que manda, aquele que outorga um mandato. Mandatário: aquele que recebe um mandato, executor de mandato, representante, procurador. Mandatório: obrigatório. Ordinal: numeral que indica a ordem ou série, primeiro, segundo, milésimo, etc. Ordinário: comum, frequente, trivial, vulgar.
original, com caráter próprio, inicial, primordial. Originário, que provenha de, oriundo, inicial, primitivo. Preceder, ir ou estar adiante de, anteceder, adiantar-se. Proceder, originar-se, derivar, provir, levar a efeito, executar. Pós-prefixo, posterior a, que sucede, atrás de, após. Pré-prefixo, anterior a, que precede, à frente de, antes de. Pró, advérbio, em favor de, em defesa de. Exemplo: pós-moderno, pós-operatório. Exemplo: pré-modernista, pré-primário. Exemplo: a maioria manifestou-se contra, mas dei meu parecer pró. Preeminente, que ocupa lugar elevado, nobre, distinto. Proeminente, alto, saliente, que se alteia acima do que o circunda. Preposição, ato de prepor, preferência, palavra invariável que liga constituintes da frase. Proposição, ato de propor, proposta, máxima, sentença, afirmativa, asserção. Prescrever, fixar limites, ordenar de modo explícito, determinar, ficar sem efeito, anular-se. Proscrever, abolir, extinguir, proibir, terminar, desterrar. Exemplo: o prazo para entrada do processo prescreveu há 2 meses. Exemplo: o uso de várias substâncias psicotrópicas foi proscrito por recente portaria do ministro. Prever, ver antecipadamente, profetizar, calcular. Prover, providenciar, dotar, abastecer, nomear para cargo. Provir, originar-se, proceder, resultar. Exemplo: a assessoria previu acertadamente o desfecho do caso. Exemplo: o chefe do departamento de pessoal proveu os cargos vacantes. Exemplo: a dúvida provém, os erros provêm, da falta de leitura. Prolatar, proferir sentença, promulgar. Protelar, adiar, prorrogar. Ratificar, validar, confirmar, comprovar. Retificar, corrigir, emendar, alterar. Exemplo: a diretoria ratificou a decisão após o texto ter sido retificado em suas passagens ambíguas. Reincidir, tornar a incidir, recair, repetir. Rescindir, dissolver, invalidar, romper, desfazer. Exemplo: como ele reincidiu no erro, o contrato de trabalho foi rescindido. Remissão, ato de remir, resgate, quitação. Remissão, ato de remitir, intermissão, intervalo, perdão, expiação. Repressão, ato de reprimir, contenção, impedimento, proibição. Repreensão, ato de repreender, enérgica admoestação, censura, advertência. Sanção, confirmação, aprovação, pena imposta pela lei ou por contrato para punir sua infração. Sansão, nome de personagem bíblico, certo tipo de guindaste. Sedento, que tem sede, siquioso, var, p, us, sedente. Sedente, que cede, que dá.
sobrescritar, endereçar, destinar, dirigir. Subscritar, assinar, subscrever. Subentender, perceber o que não estava claramente exposto, supor. Subentender, exercer função de subintendente, dirigir. Subtender, estender por baixo. Sustar, interromper, suspender, parar, interromper-se, sustar-se. Suster, sustentar, manter, fazer parar, deter. Taxa, pequeno prego, mancha, defeito, pecha. Taxa, espécie de tributo, tarifa. Taxar, censurar, qualificar, acoimar. Taxar, fixar a taxa de, regular, regrar. Exemplo: taxar alguém, taxá-lo, de subversivo. Exemplo: taxar mercadorias. Tráfego, trânsito de veículos, percurso, transporte. Tráfico, negócio ilícito, comércio, negociação. Trás, atrás, detrás, em seguida, após, cf. Em locuções, de trás, por trás. Trás, terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo trazer. Vultoso, de grande vulto, volumoso. Vultuoso, pus. Atacado de vultuosidade, congestão da face.